Então, bom dia a todos. Hoje, 25 de fevereiro de 2015, continuando nosso livro Devassando o Invisível, escrito pela Dona Ivone do Amaral Pereira, sob intuição do Espírito Charles e do Dr. Bezerra de Menezes. Convidamos todos a uma prece, elevando nosso pensamento a Deus, aos espíritos superiores que nos orientem, que nos inspirem com a permissão do Cristo, direcionando o nosso pensamento, para que possamos ser em conjuntos, amigos, companheiros, mas também coerentes com a doutrina no qual nos predispomos a estudar. Que a luz de Maria de Nazaré entre nos nossos lares, abençoando os nossos familiares, aos nossos filhos, aos nossos parentes, a todos nós que sofremos também, Senhor. Aos companheiros do mundo espiritual, aqueles que ainda não se reconheceram, ou aqueles que ainda não conseguiram se desapegar do mundo material. Que esse momento, então, de estudo seja um momento de comunhão, de esclarecimento para todos nós. Que Jesus nos abençoe, Maria de Nazaré. Graças a Deus. Graças a Deus que assim seja. Então, bom dia a todos, bem-vindos. Se eu puder aumentar. Todos bem-vindos, dando continuação no nosso livro, sempre no capítulo 3º, falando do Frederico Chopin, que era polonês, mas um emigrado como eu, mas nesse caso emigrado para a França. Vamos começar aqui. Confessamos que somente começamos a nos interessar verdadeiramente por esse inconfundível gênio da arte, que foi Frederico Chopin, depois que, através da mediunidade, nos vimos surpreendida pela sua presença espiritual. É bem verdade que, desde a nossa infância, certas composições dele, ouvidas de quando em vez, reproduzidas em pianos da vizinhança, exerciam sobre nossa sensibilidade fortes impressões, extraindo da subconsciência algo comovente, que provocava as lágrimas do coração. A ansiedade singular de regressar a um local ignorado, cuja lembrança, as barreiras corporais, obstavam vir à superfície das recordações propriamente ditas. Ansiedades que algumas vezes se transformava em verdadeira inquietação. Ora, a Dona Ivone disse que começou a se interessar por ele já depois da sua aparição, depois de grande. Que não quer dizer que eles não tinham afeição. Vocês estão lembrados que a ligação dela com esse espírito não era de trabalho com a mediunidade. Então, nós falamos até dos nossos vínculos afetivos com os espíritos que não devem ser obrigatoriamente para psicografias, deixar livros, deixar um tratado. A mediunidade serve também para o nosso contato com o mundo espiritual, para que nós possamos nos fortalecer sobre a certeza da vida real, que é a vida depois da morte do corpo físico. Os espíritos pré-existem antes da matéria, segundo o próprio livro dos Espíritos. Então, nosso mundo real não é esse aqui, mas o mundo dos espíritos. Quando desencarnamos, estamos voltando para casa e não deixando a nossa casa. Estamos, se nós podemos dizer, deixando o mundo físico, que seria uma escola. Então, nós estamos deixando a escola e voltando para a nossa casa. Talvez como os antigos internatos que se usavam no século XIX, né? Se mandava os filhos para os internatos. Então, ela diz que começa a se interessar pelo Frederico Chopin depois das suas aparições, mas que, quando ouvia
a sua música, mesmo na infância, tocada em pianos pela vizinhança, ela tinha uma inquietação muito grande. Para vocês poderem entender isso aí, nós temos que falar da biografia da Dona Ivone. A Dona Ivone, desde pequenininha, tinha a lembrança muito forte da sua reencarnação anterior, até porque não tinha uma distância muito grande de anos entre a sua desencarnação e a sua reencarnação. Fora o fator dela ter sido suicida e Charles ter pego a responsabilidade de cuidar dela e faria relembrar sempre, né, a sua situação de ex-suicida, a sua situação de réproba, ou seja, quebrou, né, as leis de Deus para que ela não errasse mais. Chega a ser até um pouco cruel, não é? Tadinha. Mas foi o método que ele teve de trazê-la sempre para a sua realidade. Porque nós, quando estamos encarnados, através do esquecimento das reencarnações, nós é como se tivéssemos mergulhados na matéria e nós esquecemos a nossa realidade, qual é, né? De espírito milenar que somos. E a matéria, o contato com a matéria, nos limita demais, gente. Então, a gente poderia ter uma determinada percepção maior, mas não tem, porque o corpo material, a vida material, nos limita. Mas a culpa é do corpo, porque senão a gente cai naquela do que a carne é fraca. A carne não é fraca, o espírito é fraco. Mas o corpo funciona como um véu que encobre a verdade. Apesar que nós durante a nossa vida, e eu imagino que isso acontece com a maioria de vocês, nós temos intuições daquilo que é a nossa realidade reencarnatória. Então, vocês podem encontrar alguns flashes durante a vida de vocês do que vocês foram, ou quem vocês foram em outras reencarnações, uma leve intuição, pequenos flashes, sonhos, que às vezes vocês podem dizer assim, puxa, era eu, mas não tinha a mesma cara de antes. Né? Isso pode vir em sonhos e você fica ali tendo conflitos. Isso é tão real, Dona Edna, desses flashes de lembranças, que tem pessoas que têm essa lembrança mais exacerbada, né? Até por uma questão ou expiatória, ou porque tem alguma entidade que traz na sua lembrança aquilo ali, que mexe com a intimidade, com o eu da pessoa. Nós lidamos sempre com as personalidades anteriores nossas, e se nós não soubermos lidar com isso, dá conflito. Isso dá conflito. Que é interessante. Você lidar com personalidades que se cruzam. Às vezes nós usamos uma certa analogia dentro da própria psicologia para falar que nós usamos máscaras sociais, não é? A máscara de Juliana estudante aqui com vocês, a máscara de Juliana mãe, a máscara... Na verdade, aquelas personalidades reencarnatórias não é que se apagam totalmente. Volta e meia, elas vêm à flora de um jeito ou de outro, nem que seja em uma determinada ação, nem que seja numa frase que você disse e fala, Ave Maria, nem parece que sou eu. Ou você se desreconhece. Isso agravadamente vira patologia, no caso, né? Até aí estamos falando da parte natural da coisa. Isso agravadamente, muito calcadamente, pode virar uma patologia, por exemplo. O Dudu colocou ali para nós. As minhas visitas numa colônia traz tanto essa lembrança dessa vida espiritual que não é difícil saber que estive lá, através dos meus desdobramentos. E através dos estudos, dos esclarecimentos, é quando você faz assim, né? Matei a charada, né? Nós matamos a charada. Fala, por isso. E você vai, a ficha. É como se a ficha fosse caindo. Mas eu posso falar de ficha cair com vocês, que vocês do tempo. Vocês são do tempo do telefone com ficha, né?
Isso fica difícil para falar para criança, mas para vocês ainda, né? Quer que botava a ficha. Então aí a ficha da gente cai, não é? Bom dia a todos que estão chegando, viu, gente? Bem-vindos. Então, a Dona Ivone, voltando para a Dona Ivone, a lembrança da Dona Ivone era muito exacerbada, ao ponto que ela não reconhecia o pai dela como o pai dela. O maior conflito dela não era o fato da mãe, era o pai. Porque Charles, o seu mentor, ele era seu pai na última encarnação, anterior a essa. E nessa encarnação anterior, que ele foi seu pai, foi a encarnação que ela tinha sido suicida. Certo? Então, além dele estar na sua companhia como espírito protetor, não é? Protegendo-a, ele tinha sido seu pai e ela presenciava isso, sentia isso, era muito vivo dentro dela. E o que acontece? Essa lembrança fazia com que ela não vivesse bem. Então, foi uma menina que era uma família, se eu não me engano, de 5 crianças. Bom dia, Plenitude, um beijo. De 5 crianças que ela deu muito trabalho para o pai e para a mãe. Por via desses conflitos, aí o que foi que aconteceu? Ela teve que viver com a sua avó. Ela teve que viver com sua avó, tadinha. Aí ela voltou para casa, assim, digo assim, para casa num convívio de dia e noite, né? Porque ela convivia com a família. Ela voltou para casa, assim, de fato, depois dos 10 anos. Então, provavelmente, depois que passou a fase mais crítica, do 0 aos 7 anos. Olha lá, né? Então, ela lembrava, ela dizia que aquela casa não era dela, que a casa dela era um palácio, que ela tinha carruagens, aquelas roupas pobres não eram dela, ela tinha pessoas a seu serviço. Então, foi um momento da infância de Dona Ivone muito sofrido. Ela sofreu muito, Dona Ivone. Para uma criança, você estar numa casa de estranho, não reconhecendo seu pai e sua mãe, deve ser muito sofrimento, né? É como a sensação de ser sequestrada. Mas, na verdade, não era sequestro, né? Ela só tinha sido redirecionada para reencarnar no Brasil. E Charles e Roberto de Canalejas, que teria sido seu esposo nessa dita reencarnação, que foi traído por ela fugiu e tudo. Quando voltou, ele tinha morrido, então ela enlouquece e se suicida, né? Não ouvindo os conselhos do pai. E ele ficava, você vê que no Memória do Suicida, Roberto de Canalejas trabalha lá no Hospital de Maria de Nazaré. Quem acompanhou um post que eu coloquei sábado de noite para vocês? Que é uma colocação lá do livro do Memória do Suicida, que é Roberto de Canalejas, que mostra para o Camilo Castelo Branco essa sua esposa, tal esposa, que tinha reencarnado na Terra do Cruzeiro. Vocês viram esse post que eu coloquei? Coloquei lá para vocês. E é um trecho do livro, um pedacinho, que é um diálogo. E ele conta para o Camilo Castelo Branco, ele pede permissão ao alto, que ele... pois é, né? Se vocês lessem, tá vendo aí? Seu Dudu. Ele conta para o Camilo Castelo Branco que ia mostrar para ele através de como se fosse uma televisão. Né, um horário que ele poderia mostrar. E mostra a menina em torno de 5 ou 7 anos. E a menina estava brincando com seus brinquedinhos ali simples da sua família pobre que era. E ele começa a falar dela. E eu achei muito curioso. Você leu, não foi, Plenitude? Muito bem, tá vendo aí? Alguém leu. E ela tá ali brincando com seus brinquedinhos. Ele tá mostrando. Eles não estavam lá pessoalmente, eles estavam na colônia. E ele começa a contar dela. E eu achei assim um flash maravilhoso. Uma coisa. Quando ele diz assim: para a família, ou para quem a vê no caso, ela é uma criancinha de 5 anos, como se fosse uma criancinha inocente.
Mas ela será do mesmo jeito a adúltera, traidora, pecadora, suicida que ela foi. Vocês imaginam, gente? Aí ela sente a bichinha. Quando ela sente, eu me emocionei também, viu, Plenitude? Me emocionei demais. Aí a bichinha sente, é porque a gente tem filho, né? Você fica imaginando o drama. Aí ela sai correndo e se joga nos braços da mãezinha e chora nos braços da mãezinha. Né? E ela chora nos braços da mãe. E aí ele diz, né, que ela, quando pressente ele, foge da presença dele. O Roberto de Canalejas na infância. Depois disso, tá bom, ela vai crescer, ela vai vê-lo, ele cede aos amores dela, mesmo ela estando encarnada. Então ele vai trabalhar com ela como receitista, né? Ele, na idade dos 16 anos, ali, ele começa a pegá-la do corpo e levá-la para passear. Uma história, depois a gente volta a falar sobre isso. Que aí é outros 500, né? Tanto nós temos 10 anos para falar da Dona Ivone. Foi o tempo que eu estabeleci para fazer todos os livros. Então, nós temos tempo. Pelo ano de 1931, entretanto, na noite de 30 de junho, médium já desenvolvida, gente, em 1931, ela nasceu em 1906. Muito bem, Diana, é ótimo. Ela estava já desenvolvida, porque ela começou, por sinal, a trabalhar com a mediunidade, já com 14 anos ela já trabalhava, né? Então, nesse período aqui da sua vida, ela já estava desenvolvida bastante. Médium já desenvolvida, com a particularidade de nos afastarmos do cárcere corporal com muita lucidez, vivendo assim muito da vida espiritual e dela nos recordando, por vezes, ao despertar do transe, deu-se o nosso primeiro encontro com a entidade desencarnada Frederico Chopin. Então, ela era uma médium que ela, além de ter perfis da mediunidade, que nós sabemos, psicografia, psicofonia, ela foi médium de materialização, ela tinha a paranormalidade, que não é mediunidade, que é a psicometria, e o afastamento do corpo. O afastamento do corpo não é uma mediunidade em si, segundo os estudos doutrinários. A mediunidade em si passa a ser mediunidade a partir do momento que tem uma intervenção de um espírito. Então, eu saio do meu corpo e o espírito usa meu corpo para falar. Ou, por exemplo, eu transmito em estado sonambúlico uma mensagem de um espírito. Naquele momento passa a ser mediunidade. Então, é uma linha de divisão assim muito pequena, né? É um simples detalhe, mas é importante que a gente esclareça para não ficar uma dúvida, tá bom? Então, ela se afastava do corpo. E ia fazer os seus passeios noturnos, que hoje existe vertentes espiritualistas que estudam isso, a projeciologia, a conscienciologia, que estuda com muito mais detalhe essa prática de sair do corpo com lucidez, certo? Então, ela voltava para o corpo e lembrava. Ora, quando ela voltava para o corpo, ela muitas vezes tinha contato mediúnico, né? Assim, voltar para o corpo e conseguia dialogar com o espírito. E aí está uma questão. Por que quando ela voltava para o corpo, e isso acontece com muitas pessoas, consegue ver um espírito, às vezes vê o espírito de junto da cama, às vezes vê alguém sentado na cama. Conheço algumas pessoas que têm conversado comigo ultimamente que passou esse tipo de situação. E por que quando a gente está acordando? Quero ouvir vocês me disserem. Então, vamos trocar ideias agora. Não é fácil, né, Dudu? Só toma um susto, né? Que a pessoa ainda está assim, mas eu não estava sonhando, eu estava acordada. A Diana diz pra gente, ainda está na vibração do mundo espiritual? Também, mas não é especificamente isso. Ainda está com a vibração daquele espírito? Não é especificamente isso, mas é também isso.
É porque quando ela está no desdobramento, ela não sai do corpo? Sai. Desdobrar-se significa sair do corpo, certo? Então, as suas percepções não ficam dilatadas? Quando ela volta para o corpo, quando voltamos para o corpo, nós vamos pegando devagarzinho as nossas funções motórias do corpo, do cérebro, não é assim? Tem caso, por exemplo, que você volta para o corpo e não consegue de logo abrir o olho, ou não consegue de logo se mexer na cama, porque você ainda não deu tempo, isso dura segundos, né? Pesado, de pegar as funções motórias do seu corpo. Tanto que às vezes eu brinco com minhas amigas e digo, gente, quando eu acordo eu ainda fico meio em desdobramento, fico mais para lá, mais para cá. Se as percepções estão dilatadas, você pode ver um espírito, porque você está como um estado mediúnico. Por isso que quando a pessoa acorda, ela vê o espírito. Porque ela ainda está mais fora do corpo do que no corpo. Apesar de já ter aberto os olhos. Apesar, entendeu? De ter sentado na cama. Mas ela está mais fora do corpo do que no corpo. Ela ainda está voltando para o corpo. Então, a Diana coloca para nós, já senti alguém dormindo, respirando suavemente próximo a mim e está acordado e pensando, porque você está mais fora do corpo que no corpo, as percepções estão dilatadas e você percebe. Olha, eu tive N casos comigo não, amigas, né, pessoal que me procura, contando situações assim. Teve uma companheira que tinha uma entidade que ela via deitar na cama, ela estava acordada, ela via deitar na cama, conversar com ela, mas ela não via, só sentia, sabe quando a gente sente que alguém deita? E conversar com ela, de outra vez sentada na cama, uma outra senhora ainda. E essa senhora é italiana, então ela não sabe nada disso, nada. Apavorada, porque ela acorda, quando ela acorda, tem um espírito junto da cama. E ela vê com toda a descrição lúcida, eu acordei, e ela jura que não estava sonhando, porque a família fala, você tá doido, isso é sonho. E eu fui esclarecer e disse, não, isso na verdade não é um sonho, como a gente entende por sonho. Então, a pessoa está vendo de fato. Quando você já assume a sua vida de encarnado e vai viver o homem do mundo, as suas percepções ficam restritas. Por quê? Porque é como se você entrasse numa caixa de sapato e ficasse presinho ali. Entendeu? E você levanta já direito, já lava o rosto, toma seu café com leite e você tem a sensação que passou. Você fica luz. É como se o nó ficasse mais apertado. E é por isso que as suas percepções ficam mais limitadas. Aí, em estados alterados de consciência, em momentos mediúnicos, ou aqui ou acolá, é que você tem essas percepções mais dilatadas, certo? No momento da mediunidade, em alguns momentos de desdobramento, por exemplo, o Dr. Sérgio Felipe, ele fez uma pesquisa, e ele tem um estudo muito profundo sobre isso, que diz que nós entramos em desdobramento acordados a cada 90 minutos. Então, a cada 90 minutos do nosso dia, e eu convido vocês a partir de amanhã, na hora que vocês acordarem, escreverem, contarem a cada 90 minutos, vocês analisarem como é que vocês estão, e vocês entram em desdobramento. Então, aquele momento assim que tem um sono. E esse desdobramento é um afastar-se do corpo, tá, gente? Então, você se afasta assim, levemente do corpo, você pode ter uma percepção maior, você pode ter um sono assim repentino, você pode estar mais sensível para sentir os ambientes, o sentimento das pessoas. Normalmente, quem tem muita facilidade, normalmente são médios de ectoplasmia, porque doa muito o ectoplasma, né? Bom dia, Gilda, bem-vinda a todos. Bem-vindo todos, sejam bem-vindos. E o se assustar, viu, dona Edna? Faz parte do desdobramento. O se assustar faz parte do desdobramento. Porque a gente fica mais. Não o medo em si, o susto. Você toma aquele susto, às vezes você toma susto com o encarnado.
Mas faz parte do desdobramento. Você fica assim mais afastado do corpo, aí você toma aquele choque assim. Isso é um fenômeno bem natural. Quer ver vocês perceberem qual é o momento? Então, é susto. É porque a senhora está fora do corpo levemente, né? E aí percebe alguma coisa porque a faculdade está dilatada e aí toma aquele susto. Faz parte do momento do desdobramento. Vocês querem ver uma coisa interessante? Vocês sabem quando vocês vão pisar no chão e vocês parece que quando vão botar o pé, parece que você pensava que tinha uma distância maior o chão e você empurra a perna de vez? Às vezes até dói. Ai, meu Deus, eu pensava que tinha um degrau aqui. Ai, toma aquele susto. Isso é o desdobramento. Porque você está com a percepção alterada e aí você está mais fora do corpo e você fica, você pega no corpo diferente. Você tem uma percepção de distância. Eu percebo isso em mim, por exemplo, várias vezes. Eu tô com, por exemplo, uma xícara e eu tô tomando meu café. Aí eu vou apoiar a xícara, normalmente você apoia devagar. Quando você apoia de vez, ai que susto, você não esperava que ia bater daquele jeito. Você está em desdobramento. São percepções do desdobramento. É interessante, né, dona Edna? O Dudu colocou ali pra gente. Sempre que eu desdobro no sono do dia, eu fico muito tempo sentindo um peso enorme para acordar. E sinto que meu espírito não quer encaixar. É aqueles soninhos da tarde, Dudu? Porque o do dia é mais pesado. Aqueles soninhos que a gente tem de dia. Então, Dudu, tem tudo a ver com o fato do desdobramento. Já foi feita pesquisa sobre isso, né? Na verdade, aquele soninho repousante mesmo nosso deveria durar no máximo de 15 a 20 minutos. Quando passa disso, é porque o seu relógio biológico ressentiu. Porque, olhe bem, quando a gente entra em desdobramento, o espírito dá no pé, né? É o momento dele de liberdade, vamos dizer a verdade, como é. Então, ele se afasta um pouquinho e não quer, você perde a percepção. Então, significa que o descanso da tarde não está sendo proveitoso. É melhor descansar à noite. Fazer as suas 8 horas de sono. Então, durma de 15 a 20 minutos. Provavelmente, já que você fica nervoso se você não fizer, é porque você deve ter uns encontros aí. Aí você já sabe que tem aqueles encontros naquele mesmo bate-horário, naquele mesmo bate-canal. Aí se você não fizer, você fica irritado. Leva a irritação, é um estado de desdobramento. Você só tem que regular a quantidade, mas não é nada demais, não. Você toma um aprumo, toma vergonha, bota um despertador e puxa você mesmo para fora da cama. Toma um cafezinho, se gostar de café, então toma um chá e pronto. Nada de quê, mas biologicamente nós teríamos que descansar. Se assusta. Uma vez eu deitei para descansar, porque senão eu caía no chão, por causa da minha vida corrida, e estava contando até isso para a Cláudia. Eu deitei para descansar. Tá bom, e aqui estava escurecendo 4 horas da tarde, aí eu deitei e eu tinha que fazer outras coisas. Eu botei um despertador, 1 hora de dormir. Mas eu acordei totalmente desnorteada, pensando que era de madrugada, porque estava escuro, não é? Tinha ficado escuro cedo. E eu fiquei assim, me batendo o coração a 1000 por hora. São todos os fenômenos de desdobramentos aí. E se você não reconhece a si mesmo, você perde totalmente, você nem se reconhece. É incrível. Quem sou eu, onde eu estou? São segundos, isso mas passa, né? Faz parte do fenômeno de desdobramento. Na verdade, viu, Dudu? E eu estava conversando com o seu Sérgio ontem, viu, dona Edna? Eu conversando com o seu Sérgio ontem que o espiritismo em si, as casas espíritas, faltam de instrução para as pessoas sobre o desdobramento. Trata um pouco desse assunto. Foca um pouco isso, né? Então, eles podem até tratar
pouco mais aqui, outro acolá de mediunidade em si, mas não se especificam em desdobramento, por exemplo. Então, ou confundem uma coisa com a outra, ou não tratam de fato quando aquilo ali sai da regra do normal, porque tem gente que por falta de controle das suas energias ectoplasmáticas ficam em desdobramento muito tempo, e isso causa um transtorno. Porque quando causa transtorno, a pessoa começa a perceber o ambiente espiritual demais, sem dar comunicação, na verdade, né? Então, ela fica percebendo o ambiente espiritual demais, os sentimentos dos outros, começa a interiorizar aquilo, vira um transtorno. Então, falta a instrução sobre esse campo. Se dedicou muito ao religiosismo, que é válido, logicamente, e se descuidou dessa parte. Graças a Deus, hoje os psiquiatras espíritas, os psicólogos já estão trabalhando nisso aí, né? Quando vira patologia, logicamente. O Dudu disse ali pra gente, por isso que eu coloco lá no centro o que se passa comigo, para que seja explicado. E muitos lá se veem assim. Muitos se veem, e seria bom, Dudu, um trabalho de estudo sobre o desdobramento. Quem sabe você não leva adiante um negócio desse. Com base científica, com aquilo que hoje, não é? Com aquilo que hoje temos à disposição, através do Dr. Sérgio Felipe, que manda ver nisso aí. Explicar para as pessoas e o controle, porque normalmente quem é médium, ele entra muito fácil, muito mais ainda, né? Em desdobramento e doações ectoplasmáticas. Sim, verdade, plenitude. Muito importante, Dudu. Dou 10 aí. Se vocês pegarem só o Dr. Sérgio Felipe para estudar, é de extrema importância. Porque nós temos que compreender que a fazer a distinção de uma coisa para outra, como eu dizer para vocês, além de fazer a distinção, saber ajudar naquilo que a pessoa está com necessidade. E é isso que deveríamos nos dedicar também à parte experimental do entendimento da ciência da própria doutrina espírita. Vamos lá. Então, deixa eu ver onde foi que eu falei, tá certo. Então, quando ela acordou, ela encontrou Frederico Chopin. Até aí vocês estão acompanhando, né? Umas propagandinhas assim meia. Então vamos. Nosso espírito familiar, Charles, que afirma ter vivido sua última existência terrena na época do grande artista, ou seja, Frederico Chopin. Frederico Chopin, a gente desencarnou em 1949. Charles, que se apresenta por Charles, era o Conde de Montauban. Conde de Montauban, que está o último conto do livro Sublimação, da Dona Ivone. É o último conto. Se vocês forem lá ler, vocês vão entender. Naquele mesmo conto ali, ele encontrou a Dona Ivone 2 vezes. A primeira na juventude, quando ela tinha reencarnado e era cigana, muito jovem. Ela desencarnou naquele mesmo período e reencarnou novamente como filha dele. E é lá que ela vem como filha dele, que era um homem de posses. Charles já estudava o espiritualismo antes do espiritismo sair em 1857, tá certo? Porque tinha aquele senhor Emanuel de Swedenborg, eu não sei pronunciar direito, perdoe a minha ignorância, que já estudava o espiritualismo, certo? Já tinha algumas ideias, apesar de algumas coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas de qualquer jeito já estudava o espiritualismo. E Charles já estava envolvido com aquilo ali, porque aquelas reuniões de mesas girantes, e ele era médico, ele participava. Quando saiu o espiritismo no 57, ele ia lá para Kardec, ele foi para a França, se eu não me engano, viveu 1 ou 2 anos na França, e Charles fez parte da Sociedade Espírita Parisiense.
tá certo? E Dona Ivone, pasmem vocês, naquela época se comunicou através de uns médiuns de Kardec. Foi quando ela mandou a mensagem da desencarnada para Charles, né? Então ele já estava acostumado com as mesas girantes, que ele teve avisos e tudo, era uma pessoa muito séria. Então Charles já era espírita desde sempre. Quando ele vem orientar Dona Ivone como espírita, médium espírita, ele já era espírita. Você tem noção que a pessoa já está estudada com aquilo ali, né? Quando Charles estava encarnado na Espanha, na França ali, Dr. Bezerra de Menezes também estava agora já no Brasil. Que coisa, né? Esse afastamento momentâneo. Que é o momentâneo. O que é 100 anos para um espírito que não acaba, eterno, infinito, como a gente quiser chamar? Nada, né? Então, o Charles viveu na mesma época de Victor Hugo, Allan Kardec e outros eminentes figuras da literatura, das artes, da filosofia. Então, Charles conheceu bem Victor Hugo, que era amigo de Kardec, no livro Amor e Ódio. Quem é que está lendo Amor e Ódio? Diana? Vai se ver que Victor Hugo era amigo de Kardec. E eles tentam ajudar o rapaz lá, o Gaston d'Alberville. E Frederico Chopin era o artista do momento, apesar de ter desencarnado em 49. Mas as músicas dele estavam assim no auge, né? E ela sentia-se assim muito emocionada ao ouvir aquelas músicas. Charles deu-nos a conhecer na data mencionada, na data de 30 de junho, um pungente drama a que assistir à mesma época, em Paris. Esse drama, ultimamente escrito pelo próprio Charles através da nossa faculdade mediúnica, foi dado ao público pela FEB sob o nome de Amor e Ódio. No ambiente espiritual inesquecível, aqui então fomos transportada. Encontravam-se várias personagens, além do próprio Charles e da entidade Gaston d'Alberville, figura principal daquela obra, a quem Charles conhecera pessoalmente em Paris. Destacavam-se, dentre elas, Victor Hugo e Frederico Chopin, que se deixara ver tocando em piano de dimensões mais avantajadas do que o comum dos pianos que conhecemos. Então, olha todo o conhecimento que tem com aqueles espíritos daquela época ali. Estavam por ali, né? E no drama do Amor e Ódio desse Gaston, coitado, né? Que depois vai preso, sofre injúria, foi tudo injusto. Kardec e Victor Hugo suaram para tirar ele da cadeia, não conseguiram. E ele foi mandado em exílio para a Guiana Francesa. E é lá no exílio na Guiana Francesa que ele se dedica a estudar o Livro dos Espíritos. E depois, através da mediunidade, né, das intuições, ele foge da Guiana Francesa através de um barco, de um navio, e vai parar no Brasil. Olha que coincidência, né, gente? Brasil sempre pelo meio. Foi parar no Brasil e um homem que chegou sendo ninguém acaba se fazendo conhecer no Brasil e vai fazer amizade com nada mais, nada menos com Dom Pedro II. Daí se deduz que Dom Pedro II conhecia a doutrina espírita e as tais das mesas girantes, certo? Então ela diz que viu Frederico Chopin, que tocava um piano assim de dimensões muito maiores do normal. Observamos que o grande músico se apresentava elegantemente trajado, como para um concerto, e sua aparência
inteiramente humanizada, porque materializada, prestava-se à observação. Ela estava no mundo espiritual aqui quando encontrou eles todos, viu? Então ela via assim, ele muito humano, provavelmente uma diferença de cor, de textura do perispírito, né? De um perispírito para outro. Que maravilha que devia ser, hein? Muito mais aperfeiçoado. Então, observamos que o grande músico se apresentava elegantemente trajado, como para um concerto, e sua aparência inteiramente humanizada, porque materializada prestava-se observação, impressionando a memória como soe acontecer na terra, onde guardamos a recordação da indumentária usada pelos nossos amigos e comparsas da sociedade. Assim sendo, recordamos-nos de que as calças que trajava eram diferentes, no tom do colorido da casaca, pois acusava nuance de azul mais pálido, estando como que salpicada por gotas de orvalho, traduzindo toda a indumentária a delicadeza característica do plano espiritual. Isto é, era visivelmente fluídica, ao passo que sobre toda a configuração do artista incendia um luzeiro azul, impressionante e lindo. Olha, que visão linda, né? À volta dele, enquanto tocava, tudo se transformava. Em vez do local azul, florido, paradisíaco, em que nos achávamos a princípio, começaram a se esboçar lentamente, até dominar toda a paisagem de redor, pobres árvores da terra, estradas tristes, quais as que nos são comuns, campos de cultura de cereais, nostálgicos como pinceladas de tons amarelos e rústicos, destituídos daquela fecundidade vibratória própria dos ambientes fluídicos do espaço, bosques torturados por algo indefinível, como contundidos vibratoriamente pelos malefícios terrestres e casario modesto, lembrando pequena aldeia de padrão europeu. Tivemos a impressão de que fôramos insensivelmente transportadas de regresso à Terra e que nos encontrávamos em local desconhecido. Tão intensamente se impunha esse panorama à nossa perspectiva que tivemos a sensação de caminhar por uma estrada que, tínhamos certeza, iria findar em local determinado. Era como a perspectiva apresentada num filme cinematográfico, com a particularidade, porém, de sugerir ao observador que ele se encontrava dentro da paisagem, em vez de estar apreciando externamente. Notando nossa estranheza, ou desejando mais provavelmente proporcionar elementos para estudos e meditações, Charles explicou. Eu não vou ler para vocês não, que é para vocês ficarem curiosos. Mas assim, primeiro estava uma atmosfera azul, linda, florida, paradisíaca. Quando ele estava tocando, começa a se transformar numa situação totalmente real da vida material. Paisagens pobres, árvores pobres da terra, estradas tristes, um casario humilde, não é? Cereais nostálgicos, todo um contexto de visão que dá para ver que é o mundo terreno. O que foi que aconteceu? O que é que vocês acham que aconteceu? O que é que se parece isso aqui? Tô esperando, hein? Parece um filme em 3D. Ele criou um filme em 3D. O pensamento plasma tudo aquilo que você quer. Os sentimentos dele tocando aquelas músicas, porque vocês sabem que ele tocava músicas também com um toque polonês, com saudade da sua terra polonesa. Quando ele tocava as músicas, ele ia se sentia transportado, não é? Para a sua terra.
Então, ele era recordações dele da Terra. Então, ele plasmou em 3D, porque ela diz que não é que ela estava vendo de fora, como se ela estivesse vendo uma película. Naquela época não tinha filme em 3 dimensões, não dava para ela poder descrever para nós. Tá vendo como a nossa língua evolui? Como as situações evoluem? Hoje a gente pode explicar isso aqui. Imagine alguém fazendo o estudo da evasão do invisível em 1970. Final dos anos 60 para 70. Ia ficar difícil, não era? Fazer um estudo assim para poder explicar? Ficaria, não é? Muda tudo, lê desse jeito, lê agora, não muda? Então, ele criou, através do seu pensamento, um filme em 3 dimensões que ela se via dentro. Ela era tudo para ela, era real, as cores são reais. O filme em 3D é tão interessante que você às vezes pensa que o personagem está tocando em você, ou você está tocando o personagem. E foi bem isso que ela sentiu, mas eu vou ler, viu? Para vocês o foi que disse Charles. Charles explicou. São paisagens da antiga Polônia que ele gosta de recordar e reter, tornando-a presente, aprofundando-se mentalmente pelo passado. Pois ainda é sensível à lembrança da casa paterna, ao seu antigo berço natal. Ele gosta da terra. O que mais uma vez indicará que os cenários fluídicos são realizações da mente de cada um, ou de um agrupamento de pensamentos em harmonização de vontades que se servem para a efetivação que desejam criar. Do fluido radioso, do éter sublimado, tal como nós, encarnados, nos servimos da matéria ao nosso dispor na Terra para as nossas realizações. A partir dessa data, frequentemente nosso espírito era posto em contato com o dele, sempre sob influência e proteção de Charles, afigurando-se-nos que ou foram ambos bons amigos aqui na Terra quando encarnados, ou data do estágio espiritual e visível, solidariedade que, em suas aparições e manifestações, demonstra. Ou eles foram grandes amigos da encarnado, quando encarnados, ou construiu-se no mundo espiritual, mas eles se conheciam com certeza, não é? Que por acaso o Frederico Chopin foi nascer na Polônia, mas o pai dele era um francês imigrado, aí depois ele foi para a França, teve que ficar na França forçado por causa da guerra na Polônia. E aí? Não é por acaso, né? Aí ele constrói toda a sua estrutura de música de arte, os espíritos da época o conheciam, os personagens da época, vidas que se encandeiam, né, plenitude, com certeza. E esse contato vem sendo, por assim dizer, ininterrupto, como foi com o saudoso Camilo e demais amigos espirituais, quer favorecido pelo estado de desdobramento consciente da nossa personalidade espiritual, quer através do perfume. Assim sendo, deixa recender o aroma da violeta, às vezes também percebido por outrem. Mas esse aroma não tão espiritualizado como os outros, que o além costuma oferecer aos médiuns. Afigurou-se-nos, a princípio, trazer a particularidade da violeta colhida em dia chuvoso, pois dir-se-ia mesclado de um sutil cheiro de terra molhada. Ele, quando aparecia, ele aparecia com esse cheiro de violeta de terra molhada, molhada de chuva. E ele fazia de propósito. E ela o reconhecia através do cheiro. E ele explicou para ela, né? Ele explicou para ela que era o cheiro de terra molhada. Mais tarde, porém, o próprio Chopin apresentou-se sorridente e deu-nos
a contemplar duas violetas acompanhadas de uma folha. Olha a explicação dele. Rematando o gesto com a seguinte explicação. Não é cheiro de terra molhada, mas de folha de violeta colhido em dia de chuva. Então o cheiro não era de terra molhada, ele corrigiu ela. É de folha molhada, no dia de chuva. É muito detalhe, né? Que o espírito pode fazer manipulando a matéria. Porque, na verdade, a Dona Ivone está contando isso para nós, não é para estar contando para a gente uma historinha bonitinha e romântica, apesar que a gente gosta. Ela traz, e a melhor forma de ensinar é essa, é trazer exemplos do dia a dia. São causos que nos fazem aprender. Porque nós vamos estudar matéria, nós vamos estudar fluido cósmico universal, o poder dos fluidos, a ideoplastia, a transformação dos fluidos. O capítulo da Gênesis está lá cheinho, o capítulo 14 da Gênesis. Mas, quando nós, estudando, presenciamos a vivência de alguém, o que acontece? Não é? Nós conseguimos entender muito melhor. Não é mais absorvida a informação para nós? A gente não consegue absorver melhor? Então, a Dona Ivone, através das inspirações de Charles, de Dr. Bezerra, ela está dando uma lição doutrinária. Ela não está só contando a história romântica, não é? Ela está dando lição doutrinária para nós. Então, quando ela diz assim, esse detalhe, mas da folha de violeta colhida em dia de chuva, está querendo dizer assim para você, olha só, vocês estão vendo o espírito, como ele é capaz de manipular a matéria? Ao ponto de imprimir em flores o cheiro da chuva nas folhas? Ora, como é que essa matéria é tão manipulável a esse ponto? Só os espíritos podem fazer isso, não é? Então, é extremamente doutrinário, porque o livro da Dona Ivone, Devassando o Invisível, é trazendo na prática para nós aquilo que muitos pensadores, muitas pessoas têm como pensamento negar fatos da vida espiritual, não é? No materialismo disfarçado, vamos dizer assim. O Dudu colocou para nós, que nos ajuda no desenvolvimento da gente de absorver essas histórias e trazer para a nossa vida, com certeza. Ora, por esse pormenor, identifica a sua presença quando não se materializa. Quando ele está por perto e não se materializa, ela reconhece o cheiro. E o diferencia de qualquer outro espírito. De Charles, por exemplo, que igualmente se revela através de um muito sutil e espiritualizado perfume de violeta, mas sem o característico da folha molhada. Então, Charles, um cheiro mais espiritualizado da violeta, e o Frederico Chopin com o cheiro das folhas da violeta molhada. Então, eu vou dar uma pausa no nosso estudo. Oh, acabou, que pena. Semana que vem a gente continua com mais um capítulo sobre Frederico Chopin, tá certo? Sobre esses detalhes da vida dela, junto com a vida dele. É muito gostoso, né? Muito bom mesmo. A presença da Dona Ivone nos livros e essa imagem dela conosco é muito boa, né? Faz você se apaixonar pela vida, pela mediunidade, pelo espiritismo de uma forma diferente. Que fosse de nós se não fôssemos apaixonados. Nós temos que nos apaixonar mesmo, né? As paixões boas, segundo os espíritos, essas são as paixões boas. Aquelas que nos estimulam para o progresso, que nós vamos procurando por aí, né? Sermos melhores. Então, concluindo nosso estudo de hoje, um beijinho para vocês, muito obrigado. Viu? Também para mim é uma alegria estar na companhia de todos.
convidando alguém agora para fazer a nossa finalização, a nossa prece. Vamos lá? Vou passar, viu, Sil? Aproveitando o que o Dudu está dizendo ali, para tomar coragem de ler Memória do Suicida, pois leia. E diga assim, os primeiros 2, 3 capítulos, Dudu, você pula. Lê do 3º, 4º capítulo em diante, se eu não me engano. Quando tudo começa a ficar melhor. Faça assim. Aí no dia que você tomar coragem, você começa do começo. É muito bom, Dudu. É bom demais, né? Vamos lá. Vamos agora agradecer a Deus, junto com a nossa amiga Sil. Passando, Sil, obrigada.